Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente olhou para os problemas, né? Então, eu tô ouvindo uma passarinho aqui. O que eu propus para a Comissão de Finanças foi a gente listar e separar quais eram as dificuldades de cada um deles, né? E quais os problemas eles enfrentavam para dar conta de realizar a tarefa que eles tinham dificuldade. Né? A partir disso, identificar os sintomas, os aspectos estruturais, os modelos mentais que geram esses problemas. Isso é um modelo do iceberg que a teoria usa, né, para olhar os problemas sociais, econômicos, enfim. E a partir de olhar para essa estrutura, né, e refletir sobre isso, fazer um toró de ideias para solucionar os problemas e as dificuldades. Escolher quais caminhos a seguir a partir disso. Então, o que eu apresentei para eles foi essa estrutura do iceberg, né, da teoria U, que fala que o que a gente vê, a ponta do iceberg, né, são só os comportamentos visíveis. Né? Mas que abaixo disso existem outras camadas muito mais profundas que geram isso que é visível, esse comportamento visível e que a gente considera como um problema, né? Então, ele vai olhar para as estruturas, né, que geram esses problemas. Essas estruturas, por sua vez, são geradas por modelos mentais, né? E esses modelos mentais vêm de uma fonte, que basicamente é a nossa experiência vivida, né? E a forma como a gente age em relação à realidade, né? Então, na rede, a gente muitas vezes toma decisões de como solucionar problemas muito a partir de um lugar de reatividade, né? O problema surge, a gente faz uma reunião e simplesmente toma a decisão de como resolver aquilo, né? Podem ser tanto soluções propositivas quanto punitivas, né? A gente transita muito em relação a isso. Mas a gente não abre espaço para estar com o problema, né? Estar de uma forma presente. Lembra do caminho da teoria U, né? De ouvir, absorver aquilo tudo que se viveu e ouviu, né? Estar com aquilo e permitir com que a partir dessa escuta, desses sentimentos, de tudo isso, surja, né, a ideia da solução. Né? A gente abre espaço para a criatividade. Né? Isso não é o modelo que a gente segue. Né? A nossa fonte, né, é um modelo muito de fazermos uma reunião, discutimos exaustivamente o problema, temos que tomar uma decisão e tomamos uma decisão. Né? É isso. Né? Então, essa é a nossa fonte de solução de problemas. Isso gera essa forma como a gente resolve os nossos problemas. Claro que é de uma maneira geral, né? Não estou dizendo que é só isso que acontece na rede, mas isso é muito comum. Isso reforça as nossas estruturas mentais, né? Elas já existem por conta de toda a nossa história vivida. Então, na hora que a gente precisa tomar uma decisão rápida, numa reunião de não sei quantas horas, já cansado depois de um dia de trabalho, não sei o que, o que vai surgir na gente como o nosso recurso mais à mão é aquilo que já está extremamente consolidado dentro da gente. E a partir desse lugar, a única coisa que a gente gera são estruturas já conhecidas, né? As nossas decisões vão gerar ações, essas ações vão gerar estruturas, né? Essas estruturas não são inovadoras, né? Porque vêm desse lugar e elas geram soluções. Essas soluções, com certeza, numa certa medida, são boas, mas elas também, por si mesmas, geram outros problemas, né? E conforme essas soluções vão se consolidando, os problemas vão ficando muito mais evidentes, né? Como a questão do atraso nos relatórios. Né?
Enfim, a gente olhou para isso, né? Conseguimos especular dentro da Comissão de Finanças, né? Sobre essas estruturas que geram o problema. Né? E justamente por estarmos apenas especulando, porque ali só o Miatan era responsável por entrega mesmo, então só ele tinha a vivência da responsabilidade de fazer os relatórios e revisar os relatórios e tal, enquanto responsabilidade da sua função, né? Apesar de todos conhecerem o sistema e já terem feito isso uma vez ou outra, a gente percebeu que a gente precisava falar com os outros responsáveis pelas entregas para conseguir olhar para essa estrutura de uma maneira mais abrangente e a partir do ponto de vista de todos eles, né? E daí, para que a gente pudesse de fato olhar que estrutura é essa, né? E daí, num segundo momento, decupar essa estrutura e ver quais eram os modelos mentais e tudo mais. A gente não chegou a decupar essa estrutura, até porque não finalizamos as entrevistas, né? Mas esse momento de olhar para o problema, para mim foi muito rico, né? Assim, pelas discussões e pelo processo de clareza que a gente foi tendo, né, ao longo das discussões e tudo, foi muito enriquecedor, né? E nesse momento eu percebi algo que depois eu vi, né, ao longo das visitas nos núcleos, que e daí foge um pouco dessa interpretação que eu estou trazendo, mas que é a forma como a gente olha para a realidade. Isso influencia o que a gente considera como problema ou não. E eu vi, até com uma certa, de uma maneira até um pouco comum na rede, as pessoas olharem, e isso eu me incluo também, claro, da gente olhar para os resultados que são gerados na rede e considerá-los como um problema, mas que na verdade eles só não correspondem às nossas expectativas, né? Como eles não correspondem ao que eu tenho como ideal, como eu quero que seja, né? Porque eu quero que as coisas funcionem assim e quero que as coisas funcionem assado, eu olho para aquilo e vejo como um problema, né? Então é algo muito relativo, né? Ainda mais quando a gente está falando de um sistema. A rede é um sistema, né? Então o que é um problema para mim não é um problema para o outro. Uhum. E o que a gente buscou olhar é algo que gerasse, para considerar como problema, algo que gerasse consequências negativas para o sistema, né? Para algumas partes do sistema. E daí, no caso, a entrega de relatórios foi um desses, né? Porque isso atinge diretamente os produtores, né? Na questão da sua sobrevivência, né? Atrapalha o próprio fluxo das entregas, porque muitas vezes, por atrasar o relatório, atrasa o pagamento dos produtores, e já aconteceu da gente não receber os produtos no final de semana seguinte porque não tínhamos pago alguns produtores na semana anterior e eles não tinham como fazer entrega. Então isso impacta diretamente ao funcionamento da rede, né? Então sim, consideramos isso como um problema porque gerava um impacto negativo, inclusive na própria estrutura de funcionamento e na sobrevivência das pessoas às quais a gente se propõe a apoiar, né? Então, foi assim que a gente abordou, né, o que consideramos como problemas.